Olá, eu sou a Tayana Conrad e começa agora mais um programa Conexão Legislativa. Para conversar com a gente hoje, eu trago aqui a Paula Aparecida, ela que é da bancada ativista do PSOL, vai conversar um pouquinho com a gente sobre racismo e as políticas públicas também para o combate desse tipo de crime. Seja muito bem-vinda, Paula. Eu agradeço, Thay, pelo convite e por esse trabalho aí da galera da TV Alesp de trazer a política para a realidade das pessoas, comunicar para a casa de cada um o que acontece na nossa vida. É isso mesmo. E a gente sabe que vem sendo discutido aí esse tema tão importante também no STF sobre o crime, né, de racismo, se há prescrição, se não há. Na verdade, eles vêm discutindo por conta de um caso que aconteceu de uma senhora em 2013 que cometeu injúria, né, racial contra um frentista de posto de gasolina e hoje a advogada dela defende dizendo que crime prescreveu. Então, essa é uma discussão que traz muitas coisas para a gente, né, Paula? Então, por isso que eu pensei nesse tema. Acho que a gente precisa falar mais disso, a gente precisa falar sobre o que tem de políticas públicas para defender essa parte da população que hoje é 54%, né, da população brasileira é negra. Então, a gente precisa falar desse assunto e levar em consideração também a polêmica que aconteceu numa rede de supermercados em Porto Alegre, e que vem sendo discutido também, é crime, não é, foi racismo, não foi. Então vamos falar um pouquinho sobre isso, né? Vamos sim. Esse é um tema muito importante e para falar de racismo no Brasil, e a gente sendo, né, nós moramos aqui, é importante sempre colocar em primeira pessoa partindo de quem a gente é, né, nessa ancestralidade e do que a gente representa aqui. Eu sou uma pessoa filha de mãe negra, de pele clara, mas de mistura indígena, inclusive, com uma família por parte materna com muita conexão com a questão indígena, né, com a aldeia e tudo mais, e por parte paterna, uma família de europeus vindos para cá no início do século passado, né, por conta da Primeira Guerra. A galera fugida, pobre, que se resolveu aqui. E nesse lugar, eu posso dizer que é um lugar que me coloca uma responsabilidade. A responsabilidade de entender que a questão da raça é uma questão socialmente organizada. A gente não está falando de biologia, a gente não está falando de diferenças da natureza humana. A gente está falando de como a colonização capitalista europeia sobre o mundo determinou que as pessoas que não são têm tal padrão de branquitude são menos aceitas socialmente. E como isso em cada país se manifesta diferente. Nos Estados Unidos, eu seria vista como negra, por exemplo, por boa parte do movimento negro. Aqui no Brasil, eu não tomo esse lugar, porque aqui tem essa democracia racial e esse embranquecimento da população. E esse embranquecimento, essa visão de que tudo que não é o branco é ruim, está muito presente na história do nosso país, né? A gente teve uma legislação, por exemplo, que proibia o candomblé, a umbanda e as manifestações religiosas afro-brasileiras. A gente também teve uma legislação que proibia a capoeira como expressão dessa população, né? A Igreja Católica, representando essa estrutura de dominação europeia no Brasil, que veio para cá, né, em 1500, destruiu, né, o que pôde destruir, colonizou o que pôde colonizar, escravizou quem pôde escravizar. Foi isso que eles fizeram no território brasileiro. Todo esse processo, ele trouxe essa questão ideológica, né, essa ideia de mundo de que tudo que é negro, tudo que é indígena é do mal, né? Especialmente o que é negro de África, porque vale lembrar que a Igreja Católica recuou, né, de dizer que os indígenas tinham alma, então não deveriam ser escravizados, né? O padre lá se eu não me engano, eu acho que era na Colômbia, né, o Las Casas, que fez todo um lobby dentro da igreja para garantir que os indígenas não pudessem ser escravizados e, para isso, dizer que os negros não tinham alma, tinham a marca de Caim, né, os negros de África. Estou colocando tudo isso
para pensar na questão do racismo no Brasil, como é a gente entender essa realidade política, né? A primeira coisa que me salta aos olhos é entender que esses 50 e tantos por cento da população, que a gente cataloga como negra, não é só africana, é também indígena, de como o apagamento desse histórico indígena se manifesta, inclusive por aí, se manifesta em que parte dessa população não se entende como indígena, né? Vou dar o exemplo da minha família. Durante muito tempo eu questionei a minha mãe de que ela era negra, e eu só consegui entender que, apesar sim dela ter traços físicos, né, que apontam para a África, ela também tem traços físicos, e mais do que traços físicos, conexão com territórios de aldeia. E vale pensar que os negros e os indígenas, né, os africanos escravizados, eles corriam juntos nas matas para se livrar dos bandeirantes paulistas que iam lá caçar eles, domesticar, acabar com seus territórios, com as suas aldeias, né? Então, vale lembrar também que no Brasil a palavra negro ela servia para dois tipos de pessoas: os negros da terra, que eram vistos, que eram os indígenas, e os negros do mar, que eram os africanos. Então é importante a gente ressignificar isso hoje e garantir de que mostrar sim que a presença africana no Brasil é forte e que a gente tem que reparar historicamente os danos da escravidão, né, sem apagar a, o traço indígena, a conexão com as aldeias, a conexão com esse território originário, né, que a gente tem aqui. Para além dos indígenas aldeados, mas como a gente é parte desse processo de escravização, de estupro, de violência, porque a gente sabe que esse processo se deu por aí. Pensando em tudo isso, tem uma questão fundamental da gente entender, na minha opinião agora, que a gente está deixando de focar, que é o genocídio da população preta, né? Quando a população preta africana, descendente de africana, mas aquela vista como preta que ocupa as cidades, nas periferias, quando acaba a escravidão, ela passa a não ser mais mercadoria, não ser objeto, né? E querendo ou não, não ser tão necessária para as elites e para os donos do poder a sua própria sobrevivência. E o Estado brasileiro ele vem numa escalada de aumento da violência institucional por parte do Estado. A polícia no Brasil surgiu com a tarefa e a missão de ajudar a caçar escravizados fugidos. É uma instituição que nasceu com a missão de domesticar as pessoas para elas serem exploradas pelas elites daqui e europeias. E permanece esse caráter, na minha opinião, não só permanece, mas como ele se aprofunda, né? Recentemente eu fiz um vídeo colocando algumas denúncias sobre a polícia no estado de São Paulo, né? E aí teve uma informação bem chocante que no ano de 2012, depois também, de lá para cá, a polícia no estado de São Paulo, ela matou mais gente do que a polícia nos Estados Unidos inteira. E vale lembrar que é dos Estados Unidos que nasce o movimento Black Lives Matter, que as vidas negras importam, uma mobilização de massas contra a violência policial e o genocídio dos homens pretos. Mas se aqui tem o dobro de gente nos Estados Unidos e a polícia do nosso estado mata mais do que lá, isso mostra que de pacífico esse país não tem nada. De uma visão de que assim, aqui é todo mundo legal, vai todo mundo bem, não tem violência, que na verdade a gente vive uma guerra civil contra a população pobre, né? Que não tem emprego, que não tem estrutura, que não tem o Estado ajudando a garantir direitos, e que a maneira das elites e das classes médias se defenderem de uma violência estrutural, porque quem não tem o que comer vai buscar como, independentemente do que precise fazer, e eu não digo que eu não faria diferente, né? Numa situação de miséria, de dificuldade, com filhos, com família. Eu já escutei isso da voz de alunos que eu tentei tirar do crime e o que eu tive de resposta foi: como é que eu vou pagar o aluguel dos meus irmãos, da minha mãe que está doente? E eu não ter como responder. É isso. Eu queria começar com essa visão histórica e estrutural, porque para mim é importante a gente entender isso para entender aonde a gente está. Exatamente, a gente tem que explicar tudo. E eu tô com alguns dados, né? Para a gente falar de racismo, entram vários dados aí.
que eu até queria passar. Por exemplo, dados do IPEA, né? Eu tenho aqui, do Instituto de Pesquisa Econômica, aplicadas de 2016, mostram que mulheres brancas recebem 70% a mais que mulheres negras. Então, a gente vê que o racismo está em todos os lugares de formas diferentes, né? Quando a gente fala em mulheres agredidas, a maior parte delas também são mulheres negras. Quando a gente fala de feminicídio, são mais mulheres negras. Eu estou trazendo mulher para essa discussão, até porque é muito importante a gente falar que vem aumentando demais agora, principalmente na pandemia, subiu demais o número de agressão a mulheres, Uhum. feminicídio de uma forma geral. E ainda assim a gente vê que são, a maior parte delas, mulheres negras que sofrem com esse tipo de crime. Não que as brancas também não sofram, sofrem também, mas as negras muito mais do que as brancas. Então a gente vê como está inserido o racismo na sociedade em vários aspectos, né? A gente pode falar de mercado de trabalho, a gente pode falar de mulheres que não têm emprego, são também homens também que ganham menos, são os negros. Então, é uma discussão que traz muita coisa, né? O próprio caso do que aconteceu em Porto Alegre na rede de supermercados, a delegada do caso afirma que não foi racismo. Mas não É existe uma porque outra explicação. a gente acha que é moral. E não é moral, é estrutural, é sistêmico. O que significa ser sistêmico? Significa que eu, como mulher, aqui nesse território, no Brasil, branca, apesar dos meus traços e da minha ancestralidade, eu sou racista. E ser racista é assumir que a maneira como eu fui criada, a maneira como a sociedade me educou, é uma maneira de colocar a pessoa negra em lugares subalternos ou naturalizar a violência, a opressão, a miséria e a fome que essas pessoas sofrem. Entender que esses corpos são corpos que têm que estar no limbo, na precariedade, na marginalidade, né? Que um corpo branco destoa de estar nesse lugar. Óbvio que a gente tem, mesmo no Brasil, a gente, óbvio, com a democracia racial, tudo, a gente tem distintos tipos de branco. Eu costumo dizer que eu percebi que eu não era branca, minha mãe me chamava de branquinha, que eu era a branquinha da família, mas eu percebi que eu não era a branquinha do rolê quando eu fui estudar na USP, porque aí as pessoas me tratavam diferente, porque eu não era branco o suficiente para estar na universidade, assim, para estar naquele espaço, né? O meu cabelo, outros traços, nariz, etc., fazia com que eu fosse menos aceita, e foi nesse momento, inclusive, que eu pintei meu cabelo de loiro, alisei, para conseguir ser parte disso, né? Dessa estrutura. Então, entender que o racismo é uma sociedade que foi criada, não tem como a gente passar, a gente não receber essa herança. A gente recebe dos nossos familiares aquilo que eles aprenderam, os afetos, as propriedades, né? Pobre nem isso recebe, né? Mas o que existe desses ancestrais, as histórias, a gente recebe não só da nossa mãe, do nosso pai, do nosso tio, do nosso avô, a gente recebe da sociedade, a gente é criado numa estrutura social, pela escola, por tudo que existe, pelos produtos, tudo é coletivo, a gente está numa sociedade. Então, 400 anos de escravidão, com uma elite sanguinária que estruturou o aparato estatal do Brasil de repressão, a polícia e o exército surgiram para impedir e destruir a mobilização de negros e indígenas. Né? O exército, inclusive, se reivindica, glorifica uma das suas missões terem destruído os quilombos, uma das estrelinhas, né, dos nossos militares representa a destruição dos quilombos, né? Os bandeirantes são vistos como heróis no estado de São Paulo e eram escravocratas, uma galera que ia atrás de escravizado, fugido, matava, assassinava, torturava pessoas. Então, não dá para a gente passar assim, achar que não. Nessa sociedade estruturalmente racista, né, que olha, que foi construída a base de sangue, violência, tortura, escravidão, que nessa sociedade eu, como pessoa branca, X, que nasceu aqui no século XX, século diferente, né, escravidão é ilegal, vou não ser racista? Não existe isso. A gente tem que ter essa visão de reparação histórica.
Em relação às mulheres negras, o corpo das mulheres negras é esse corpo que tudo pode, esse corpo que pode ser violentado, violado, abusado, oprimido, né? E a gente naturalizar que a estrutura de classe no Brasil, a gente tem uma sociedade de classe, o capitalismo, né? No Brasil, ele toma um caráter de se somar à questão de raça, a essa estrutura racializada que a gente tem, né? Então, as pessoas negras vão trabalhar nos piores postos, né? Quando a gente fala de racismo, por exemplo, as pessoas não entendem que falar de terceirização é falar de racismo. Quando você vai na limpeza da Alesp, quem são a maioria das trabalhadoras que estão limpando o chão dos deputados? São mulheres negras. Quanto que elas ganham? Um salário mínimo bruto, líquido dá menos. Se elas faltam um dia na semana com licença médica para acompanhar o filho, a mãe, doente, elas perdem o quê? Cesta básica. Quais outros direitos trabalhistas elas não têm? Então, quando a gente fala disso, a gente fala de racismo, porque são as pessoas. O racismo é quando as pessoas negras, indígenas, né, não brancas, porque a gente parte de uma sociedade branca ideologicamente, né, dominada por uma elite europeia, anglo-saxônica, Estados Unidos, Europa, etc. E tal, é quando essa pessoa ela está em situação de violência, submissão, opressão, exploração, é racismo. Não tem como não ser. Então, acho que esse entendimento falta para a galera. A galera naturalizou que uma mulher preta tem que estar limpando o chão e ganhando pouco. E chamar ela de vagabunda, de preguiçosa, porque não está fazendo o trabalho. Sendo que o branco não se coloca nesse trabalho. A gente parte de uma estrutura social que o trabalho manual, limpar o chão, pegar o lixo, era um trabalho dos escravizados. Brancos não poderiam fazer, quem tem dinheiro não poderia fazer. Tem toda uma estrutura muito triste, degenerada aqui. Eu acho importante focar nessa questão das mulheres negras e acho importante também entender que a visão branca do feminismo branco, que é assim, as mulheres e os homens, né? A gente tem que transcender ela para lembrar dos homens negros. Porque a opressão que os homens negros sofrem, ela é diferente da opressão que as mulheres negras sofrem. É muito complexo o processo. Quando a gente recentemente saiu uma notícia que mostra a carga genética das distintas etnias, né, que existiram no Brasil, brancos, negros africanos e negros indígenas, né, os indígenas, na população brasileira atual. E aí está lá colocado que 75% da carga genética masculina é dos homens brancos. Mas as mulheres negras e indígenas também têm 75% da carga genética de mulheres. Então vamos pensar assim: apenas 25% da população brasileira tem carga genética de mulheres brancas. E apenas 25% da população brasileira tem carga genética de homens negros. Os homens negros vieram para cá durante o período da escravidão. Eles vieram para cá, e muito. E eram preferencialmente homens, que aqui no Brasil os escravocratas gostavam de explorar e de trazer para escravizar. Isso significa o quê? Esses homens negros não puderam procriar, não puderam viver, não puderam ter família. E o que significa as prisões? Vamos nos presídios. O que é o crime organizado? O que é os assassinatos da polícia? Vamos lembrar que o crime organizado, quem morre na mão da polícia, não é o PCC. O PCC tem um acordo com o governo do Estado. A gente sabe que tem. Em qualquer quebrada, em qualquer periferia, a gente percebe que as bocas estão lá, livres, leves e soltas, dando o seu acerto mensal, semanal para as instituições públicas. Então, quem que morre? Que política é essa do Estado? De acabar com esses homens. Acabar, dizimar. Né? Então, eu acho que a gente merece lembrar dessa presença desses homens negros e das mulheres negras, entender a diferença entre os dois, né? E garantir que a população preta sobreviva, né? Essa ideia de ver o homem preto como marginal, como perigoso, como quem merece morrer, como quem pode morrer, né? Eu não tenho filhos, mas assim, eu fico pensando se eu tivesse um filho
negro com homem negro, o quanto eu, sei lá, o quanto eu ficaria agoniada com a sobrevivência dessa criança. Eu já vi vários momentos dos meus alunos levando batido da polícia, já passei por momentos de eles apanharem, né, de ver situações de violência policial gigante com essas crianças, né? Então, eu fico assim bem sentida com esse processo e acho que a gente tem um dever histórico. Você não perguntou, mas o objetivo é falar de política pública, né? O dever histórico é de dar visibilidade à questão negra, à questão indígena, discute isso nas escolas. E existe lei para isso, mas ela não é implementada. Por exemplo, no estado de São Paulo, a Lei 11.000, que fala esqueci o restinho da lei, eu sempre esqueço os númerozinhos da lei, que fala do ensino, né, de cultura, história afro-brasileira, indígena nas escolas. Eu sou professora da rede estadual. Essa lei é tem uma primeira lei de 2003 e outra de 2008. Então, né, quando eu entrei na rede, a lei já existia. Mas não existe formação, não existe nenhuma garantia, não existe acompanhamento, não existe investimento do Estado em fazer essa lei existir. É como se ele falasse assim, ó, professor, você é obrigado a tratar desse tema. O professor não teve esse tema na universidade. Esse tema no material didático é muito reduzido e mal feito. Como é que ele vai implementar isso se ele não tem formação para isso, se ele não tem acompanhamento desse processo, né? Então a gente ainda vê nas escolas muito racismo também, expressado pelos próprios professores, né? Porque se você não tem uma política de educação para transformar, para essas pessoas expandirem a consciência, perceberem o quanto elas estão oprimindo as outras, o quanto, né, essa estrutura está errada, o quanto não vale a pena, né? Não vale a pena. Quando a gente tem uma sociedade estruturalmente racista, que coloca as pessoas pretas e indígenas em situação de miséria, de violência, de opressão, não vale a pena para quem é branco, porque isso significa que o Brasil vira esse barril de pólvora de violência, que você não se sente seguro mesmo, e não vai se sentir, nem tem que se sentir seguro com o celular na rua, com o seu carro, com a sua casa, porque não tem como. Se você deixa uma maioria de gente numa situação miserável, o que vai acontecer? Você acha que essa galera vai ficar ali? E a política pública para essa galera não chegar na classe média e não chegar nas elites, a gente mete a polícia. Mete a polícia para educar os mais pobres, os pretos, e é esse o papel que a polícia tem tido até agora. Então, política pública tem que ser conscientização, campanha pública, nas escolas, formação dos professores e fim da violência policial, né? Refletir como questões concretas que possam diminuir a possibilidade da polícia, infelizmente, cumprir esse papel genocida. E vou dizer, você é contra a polícia, não sei o quê. Para mim, polícia não, no meu mundo ideal não existe polícia. Nas comunidades indígenas, ancestrais, mesmo, que vivem em harmonia com a natureza, polícia é um negócio que não faz sentido. Mas a gente não está nessa sociedade ancestral de harmonia com a natureza. Então, eu acho imprescindível agora a gente garantir, de ao invés de dar mais dinheiro para essa estrutura de opressão, repressão e violência, a gente transferir dinheiro devagar, com parcimônia, do aparato de repressão para assistência social, né? Inclusive garantir que diminuir mesmo o tamanho da polícia, a quantidade de verba que vai para a polícia. Essa é a luta que está se expressando lá nos Estados Unidos. O movimento Black Lives Matter tem uma pauta que é defund the police, tirar verbas da polícia e transferir para assistência social. Quanto que custa, por exemplo, polícia e exército? Porque o exército no Brasil também tem cumprido um papel repressor, vide a ocupação das favelas do Rio de Janeiro, vide o que fez no Haiti. Quanto a gente gasta com essa galera? O maior peso na previdência que existe no Brasil não é do funcionário público nem de alto escalão, é dos militares. O que essa estrutura significa? E da polícia especialmente, eu acho muito importante a gente permitir que as pessoas hoje que estão na polícia e não queiram estar, mas estão porque tem estabilidade, porque por causa do salário, porque precisa pagar as contas, que elas possam sim continuar com a estabilidade, com plano de carreira, com esse salário e fazer outra coisa, cuidar das pessoas. E se formar em pedagogia, dar aula, cuidar das crianças,
tem muita sala de aula lotada por aí, ainda mais nessa situação de Covid, né, e o que vai ser daqui para frente, fazer enfermagem, cuidar das pessoas na saúde, assistência social. O que não falta é serviço, trabalho para cuidar das pessoas. Então, eu defendo que, para mim, uma pauta antirracista no Brasil, historicamente e hoje, é o defund the police, o transferir verba da repressão para a assistência social. Inclusive, permitir que os trabalhadores hoje, que são policiais, possam fazer outra coisa e garantir seus direitos. É isso. E a gente sabe, né, Paula, que dentro da Assembleia Legislativa a gente tem alguns projetos sendo discutidos que não necessariamente levam o nome né, antirracismo, vamos defender a população negra, mas, por exemplo, a gente tem um projeto de lei sendo discutido na Assembleia da liberdade religiosa. E a gente sabe que dentro desse projeto tem a ver com racismo, né? Porque fala disso que você estava falando no começo do programa, da liberdade de você escolher a sua religião, a religião de matrizes africanas. A gente sabe que o preconceito que sofre o candomblé, outras religiões também. Então, realmente é uma discussão, né? O racismo dentro da Assembleia Legislativa que está dentro de vários projetos, né? E a gente sabe que a bancada ativista defende muito a população negra, é uma das bandeiras. Então, eu queria que você falasse um pouquinho disso também. Essa questão das religiões é muito interessante, né? Porque a gente vem do histórico no Brasil em que você só podia ser católico e, se não me engano, entre 35 e 40 foi uma legislação do Jorge Amado, eu acho, né? Do Partido Comunista, inclusive, que era do Partido Comunista, que abriu a possibilidade de outras, né, da não proibição de outras expressões espirituais, religiosas, né? E aí o candomblé e a umbanda pararam de ser perseguidos pela polícia, né? A gente está falando de uma situação que se você fazia uma roda de umbanda na sua casa, uma gira, a polícia entrava, falava que era crime, batia na galera, prendia os vagabundos, né? Então, mas essa questão é muito significativa, assim, porque a gente tem formalmente liberdade religiosa, mas eu, como professora, posso dizer para vocês que é muito difícil dar visibilidade à cultura afro-brasileira dentro das escolas sem sofrer assédio moral. Assédio moral, muitas vezes, até da própria direção da escola, que carrega esse preconceito, de vários professores, da família e dos pais. Vamos lembrar que toda essa sanha dessa direita que persegue os professores e cria essa escola sem partido, né? Ela potencializa esse enfrentamento dentro da comunidade, né? Que os alunos, os pais digam que você, quando você está falando de Exu, você está falando do demônio, não pode falar isso na escola, né? Para comparar, mostrar para vocês o quão bizarro é. A gente estuda a mitologia grega, né? Mitologia latina na escola. Então é Zeus, vários deuses. E a gente pode falar da mitologia iorubá. O que a mitologia grega e latina tem a ver com o povo brasileiro? Nada. Tem a ver com os seus ancestrais europeus, a literatura, mas não tem a ver estruturalmente com uma coisa muito nossa. A mitologia iorubá é importante para entender várias manifestações sociais, políticas, artísticas na literatura. Saber quem é Exu, quem é Yansan, quem é Oxalá é importante. Mas você não pode falar sobre esse assunto, porque esse assunto é do demônio, né? Então, eu acho que uma legislação que vise garantir mesmo, não só dizer que tem liberdade religiosa, mas que essas religiões são importantes, elas precisam ser estudadas na escola, precisam ser valorizadas nos espaços, nas estruturas de poder. Acho que precisam ser valorizadas, inclusive na LESP, em todos os lugares. Não acho natural a gente ter cruz em todo lugar e não ter uma imagem de Oxalá, de Ansan, de Iemanjá. Isso não é o Brasil. Isso é uma maneira assim, verticalizada de controle social da expressão religiosa. Se aquele símbolo está lá, ele representa o quê? Aquela cruz, um monte de cruz em todo lugar, que todo mundo é cristão?
Até onde, né? Porque o que que representa? Porque os valores de Cristo não representam. Cristo andava de sandália, era pobre, entendeu? Tava lá com as prostitutas, bandido bom, bandido morto, carro do ano, né? Iate, milhões, isso não é coisa de Cristo. Então a gente não está falando de fé, de espiritualidade, a gente está falando de controle social religioso, de uma estrutura racista que só enxerga a religião do colonizador. Então, acho que isso é muito importante para potencializar todo esse debate das religiões. Vou dar um exemplo interessante. Eu fui passar o filme do Besouro na escola, quando eu passava para os meus alunos, né? Não sei se vocês conhecem, é um filme que conta a história de uma revolta na Bahia de capoeiristas na década de 20 contra a exploração geral, e é um filme muito bonito, que mostra orixás, ele é todo, ele é meio de ação, tem os golpes de capoeira, muito legal. E eu queria passar esse filme como expressão para a gente discutir a mitologia afro-brasileira, né? E aí eu vi que eu passei numa sala e eles ficaram muito incomodados em ver o filme. Não, metade não queria ver direito, até viu depois, acabou se envolvendo porque aquilo era do demônio, do diabo, e não pode, tá errado. Aí na sala seguinte, o que, que eu fiz? Eu fiz um debate com eles, falando assim, gente, vocês lembram dos Zeus? Lembra daquele filme do Percy Jackson? Lembra que tem aquele deus lá, grego? Nananã? Então a gente vai ver um filme que vai ter essa galera, mas galera de África. Então a gente vai ver uma mitologia, mitologia grega, como que deuses, como o mundo foi criado, papapá, para a galera da Grécia. Agora a gente vai fazer para a galera da África. Tudo bem para vocês? Eu tive que fazer mó preâmbulo para eles aceitarem aquilo como legítimo. Ou seja, a nossa educação hoje ela não garante a aceitação de uma religião afro-brasileira como legítima. E é isso que a gente precisa garantir mesmo. Paula, a gente já chegou aos minutinhos finais do nosso programa. A gente sabe que essa é uma discussão que daria mais 30, mais 1 hora, 2 horas, porque é uma discussão muito importante, como a gente vem falando no programa, está inserido em várias, está escondidinho, né? Em várias partes aí do nosso dia a dia e em várias partes da sociedade. Mas eu queria agradecer de novo você por estar aqui disponível para falar com a gente sobre esse assunto tão importante e até uma próxima oportunidade. Queria agradecer também a todos, ao Diego, a você, Thay, a todo mundo que está assistindo esse tema e fazer um convite a convidar uma das pessoas co-deputadas do nosso mandato, né, o Jesus dos Santos, ele é assim, a minha principal referência de discussão sobre a questão negra no Brasil, né, a questão dos descendentes africanos. Acho que seria uma ótima entrevista vocês convidarem o Jesus para falar sobre o assunto. Com certeza a gente vai fazer esse convite. Já está feito aqui no ar, mas a gente faz de novo depois em off também. Muito obrigada, viu, Paulo? Gratidão. Beijos. Um beijo. Esse foi mais um programa Conexão Legislativa. Para você rever esse programa, acesse a nossa plataforma no YouTube da Rede Alesp. Muito obrigada e até um próximo programa. Tchau, tchau.